Bom, boa tarde, pessoal, para todos. Vamos lá, né? Vamos começar. Eu sou o professor Rafael Carvalho, professor de Geografia, tá, pessoal? Eu e o professor Chico, o professor Francisco, nós é que vamos dividir a parte de Geografia. Quem tiver Geografia Geral e Geografia do Brasil, né? O pessoal aí, por exemplo, da SPSEX, que essa semana está junto, depois separa, eu vou trabalhar a parte de Geografia do Brasil, tá? E o professor Chico a parte de Geografia Geral. Depois a gente troca fazendo uma revisão. E o pessoal, né, de Enem, vestibular, essa coisa toda, eu fico também com a parte de Brasil e o Chico com a parte de Geografia Geral, e isso incluindo na minha parte de Brasil a parte da Geografia Física também, tá, pessoal? Tranquilo? Alguns aqui eu já conheço, né? Já tem uma moçada aí já conhecida, mas a grande maioria são novos aí para mim, eu não conheço, tá, pessoal? Gente, geralmente, aqui agora, vocês sabem, né? Para alguns de vocês já tem um ritmo, já tem a cadência de cursinho, né? É um pouco diferente de escola, né? Escola não é porque o professor é assim ou assado, é só porque lá o professor ele tem um outro caráter, né? Ele não é só o cara que transmite o conteúdo, é o cara que de alguma forma também ele tem que trabalhar algo mais com você. Já que no cursinho, pessoal, a gente tem um ritmo um pouco mais acelerado, mas também não quer dizer, né, que seja aquela coisa só o conteúdo pelo conteúdo, né? A gente troca ideia, a gente bate um papo, né? Mas a gente tem um ritmo mais acelerado, é mais aquela coisa, eu não poder ficar muito lentamente acompanhando cada um de vocês. A gente tem que, né, porque tem um conteúdo gigantesco, né, um conteúdo de 3 anos para a gente trabalhar, né, pessoal, de uma vez só, em um ano. Na verdade não é um ano, né? Alguns poucos meses, então o ritmo é maior. E alguns de vocês já estão mais acostumados, né? Já fizeram o cursinho, já estão no ritmo, sabe que tem que ter muita leitura da parte de vocês. Ainda mais em disciplinas como Geografia e História. Tá, pessoal? Vou chegar aqui, lógico, eu jogo as ideias, os conceitos, as tendências, eu trago as questões mais atuais para vocês, mas a parte de vocês é muito importante. A leitura em casa e se manterem, pessoal, extremamente atualizados. Só vou dar um exemplo do que aconteceu agora, final do ano agora, né? Os meninos que fizeram a SPSEX, para quem vem aí da escola, às vezes esses termos ainda pega, né? Quem quer ser oficial do Exército, né? Os meninos vão lá, fazem uma prova lá, que é bem seletiva, aquela coisa toda. Na turma deles, por exemplo, eu falei sobre a questão da crise hídrica, e falei com a turma de Enem também, caiu na prova deles. Então, ou seja, a gente vem, pessoal, e a gente traz algumas tendências pela experiência que a gente tem, né? O estilo da prova, vestibular aqui, a galera que for fazer aí Enem, visando uma vaga na UNB, a gente conhece bem esse trabalho das provas da UNB e também dos concursos militares. Agora, cabe você também pegar e estudar e se manter muito atualizado, tá, pessoal? E aí, se manter atualizado significa dizer que você tem que ler jornal impresso, revistas, as mídias impressas, de alguma forma, as mídias digitais, não necessariamente impressas, né? Alguns de vocês, o olho já tem repulsa ao papel, né? Só aceita a tela, né, pessoal? Luminosa, então, vai lá para a tela, vai ler. Agora, tem que ouvir também, tá, pessoal? Parar, assistir um jornal. Não vou recomendar nenhum tipo de jornal televisivo, por uma questão até mesmo de, né, questões ideológicas. Pô, assiste de tudo um pouco. Não fica só num, porque todos eles têm uma visão ideológica. Todos eles têm um lado da moeda que ele está defendendo. Tá? Então assista de tudo, leia de tudo e forme o seu pensamento, as suas ideias. Cuidado com essa coisa da reprodução. Principalmente vocês são muito, de alguma forma, muito vulneráveis às mídias digitais, às redes sociais. As informações se propagam com uma velocidade incrível, só que uma informação que muitas vezes não tem um mínimo embasamento científico. Alguém acha alguma coisa e começa a divulgar aquilo, e um bando de papagaio de pirata começa a reproduzir aquilo. Sem parar, sem pensar, sem raciocinar, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Se mantenham atualizados, leiam de tudo, ouçam de tudo, debatam tudo também. Isso para Geografia e História é essencial, meninos. Ainda mais quem for fazer vestibular. Que vestibular, por exemplo, as federais, as universidades federais, eu vou colocar assim porque tem um pessoal em casa também,
que assiste em casa e aí vai fazer, né, almeja lá a federal do seu estado, mas eu vou tomar como referência agora na fala a federal que a gente tem aqui, que é a UNB, principalmente prova da UNB, uma prova muito crítica. Uma prova que ela não quer saber a quantidade de informação que você tem armazenada no seu cérebro. Ela quer saber a sua capacidade de trabalhar com os dados, com as informações. Tá, pessoal? Então, tem que ler, tem que se tornar uma pessoa crítica. Já para o pessoal que for fazer o concurso, né, de alguma forma militar, é uma prova mais direta, uma prova mais conceitual. Tá? E aí tem que ter muito mais cuidado com isso, né? Em ter mais cuidado em armazenar aquela informação. E não estou falando com isso que você tem que ficar decorando. Geografia é fria, você tentar decorar as coisas, porque é muita coisa. Se tu pegar o conteúdo de geografia do Brasil inteiro, meu amigo, é muita coisa. E aí você ainda pega o conteúdo de geografia geral. Se você tentar ficar só decorando, não rola. Então, professor Rafael, não tem musiquinha, porque musiquinha só te faz decorar, tá, pessoal? Não tem batucada no quadro, beleza? Não tem rap, não tem porcaria nenhuma, pô. Eu vou a todo custo tentar te fazer entender o que eu vou trabalhar e não decorar. Tá? E aí até mesmo, porque como professor, eu estou pensando um pouco mais além. Eu sei que o objetivo de cada um aqui dentro é passar em alguma coisa. O meu objetivo é fazer com que você passe. Só que mais um objetivo, fazer com que você aprenda também. Porque quando nós saímos do ensino médio, ainda muito jovens como vocês, vem na nossa cabeça aquilo, que tudo que a gente estuda no colégio não serve para nada, só serve para fazer uma prova. Inclusive tem professor que reproduz essa ideia. Professor, por que isso é importante? Porque tu tem que fazer uma prova. Não. Eu não posso falar por física, não posso falar por outras matérias, mas geografia. Tudo que vocês aprenderem em geografia do Brasil é importante para a sua vida, para você fazer uma prova, mas para você atuar também como cidadão. É importante você conhecer a produção industrial do Brasil, é importante você conhecer a população brasileira e a sua dinâmica, é importante você conhecer o espaço agrário brasileiro, é importante você conhecer as características físicas do nosso território. Tudo isso é muito importante. Por quê? Se cada um de vocês aqui dentro pegar hoje as questões mais elementares e as mais importantes hoje ocorrendo no Brasil e no mundo, por baixo, 70% delas passa pelo entendimento da geografia. Questão hídrica. Não está um problemaço, pessoal, a crise hídrica no Brasil? É uma besteira atrás da outra na televisão que eu escuto. O dia inteiro. É uma besteira atrás da outra. Falta de conhecimento técnico. Falta de entendimento de uma dinâmica do ambiente. Geografia, passa por aí também. Tá, pessoal? Só estou dando um exemplo. Se você começar a pegar as grandes questões, crise econômica que o país está vivendo, e vai viver mais intensamente em 2015. Nós vamos estudar, né? Economia de alguma forma. Quer dizer, então, pessoal, é muito mais do que apenas decorar para fazer uma prova. Entende? Você faz a prova, você aprende aquilo e tem uma atuação como cidadão diferenciada. Tá? Então, o meu objetivo é esse, é fazer com que vocês entendam algumas questões. Tranquilo, pessoal? Sem decorar, sem nada disso. Então, a minha aula é uma aula muito expositiva, eu falo muito, eu explico muito, eu comento muito, e aí depois a gente faz exercícios. Para ver como é que essas questões são cobradas. Tranquilo, meninos? Beleza? Algumas questões eu pego e anoto no quadro, até mesmo para você começar a organizar também um pouco o seu pensamento daquilo que a gente está falando. Porque senão eu fico aqui 40 minutos, 1 hora falando com vocês, se muitas vezes eu não organizar ali, tanto, né, o meu pensamento que já está formado, eu posso, né, em algum momento, ir lá na frente, voltar, e aí algum aluno pode não acompanhar, como também para organizar o pensamento de vocês. Então, muitas vezes eu vou colocar aqui os tópicos, tá, pessoal? Algum conceito eu pego aqui e escrevo. Por quê? Porque eu ainda acredito que você acompanhando lá também, independente do seu livro ou da sua apostila, você também começa a organizar o seu pensamento de uma forma mais equilibrada. Tranquilo? E ao copiar o conceito, pessoal, eu consigo entender, podem discordar de mim à vontade, mas eu consigo entender que o seu nível de absorção pode ser maior da informação. E eu me lembro muito da minha infância, né? Eu ainda muito jovem, não que eu não seja agora, né? Eu ainda sou bastante jovem, né, pessoal? Mas eu ainda na idade de vocês, eu me lembro que eu decorava todos os números, eu tinha decorado todos os números de telefone das pessoas. Da tia, do amigo, do primo, da mãe, do trabalho da mãe, do trabalho do pai, eu tinha tudo.
Pergunta se eu sei um hoje. Por quê? Porque a gente, tudo muito digital, tudo muito o quê? Fácil. O único telefone que eu sei é o da minha esposa. E olha lá, às vezes eu erro. Às vezes ainda dou, né? Só não podem me perguntar o telefone quando ela está perto, né? Porque daí, porra, pega mal, né? Uma mancada, né? A mulher vem, pinta aquela cobrança, né? Não sabe o telefone, aquela coisa toda. Fora isso, cara, eu não sei o telefone de mais ninguém. Quer dizer, o que foi? Minha capacidade mental diminuiu? Ou será que a minha prática foi modificada, fazendo com que eu não pegasse mais os números? Esquece. Perder a agenda do celular, alguém aqui já passou por isso, né? Aquela tragédia, né? Lascou. Perdi o contato dos amigos. Hoje não, salva na nuvem, salva não sei o quê, né? Salva tudo quanto é diabo de troço. Agora você pode salvar o trem e você não perde mais. Mas, pessoal, quando não tinha a telefonia móvel, guardava tudo na cabeça. Mas olha a diferença. Hoje, para ligar para um amigo, eu aperto um botão. Naquela época, tinha que rodar, né? Os oito não, que na época eram apenas 7 números, né? Tinha que rodar lá os 7 números. Aquilo me fazia o quê? Memorizar a porcaria do número. Sem que eu percebesse, sem que eu fizesse um esforço para aquilo. Por isso, eu coloco a informação no quadro. Tranquilo, pessoal? Porque eu acredito que isso vai fazer efeito, se não com todos, com alguns de vocês. Beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte. O professor Chico já se apresentou para vocês, pessoal? Francisco? Não, né? Ainda não. Então tá. Chiquinho, meu amigo Chico, cuidem bem dele, por favor. Muito gente boa, professor Chico, mas nervoso, tá? Não conversem durante a aula do professor Chico. Os meninos não têm esse problema de conversar. Homem não conversa. As meninas é que é um problema. Ó, já umas meia dúzia olhar de cara feia aqui para mim, ó. Já tudo torceram o nariz aqui e falaram, esse cara é uma machista aí. Não é isso, gente. É porque por natureza a mulher fala, o homem não. O homem poupa as palavras. O homem é mais direto, é objetivo, né? A mulher não, ela gosta daquela delonga, né? Aquela conversa que não acaba nunca. Quando senta uma colega junto da outra, puta merda, velho. Se fizer amizade, lascou. É? Não, lascou tudo, né? Aqui, ó. Olha, já tô vendo aqui, ó. Vai dar problema. Então, na minha aula, silêncio. Na aula, eu sou Chico, meu amigo. Faça de conta que você está morto. Tá? Faz de conta que se tu conversar, ele vai te dar uma na orelha. Tá? Então, cuidado. Mas o Chiquinho, quando se apresentar para vocês, pessoal, ele já vai começar lá da parte da geral. Aí ele vai organizar com vocês. Eu, como vou começar Brasil, nós vamos fazer o seguinte. Primeira parte do nosso conteúdo. A formação do território brasileiro. Tá, pessoal? E aí é um conteúdo que eu já vou avisar para vocês o seguinte. A gente tem que conversar muito com a história do Brasil. Tá, pessoal? A história da colonização. Quem gosta de colonização do Brasil, show de bola. Quem não gosta muito de história do Brasil, vai ter que fazer um esforço, porque a formação do nosso país, logicamente, está diretamente relacionado com a colonização. É, pessoal? Nosso país é um país extremamente jovem, como país somos jovens, temos aí 500 e poucos anos de formação do nosso território. E aí, olha só, perceba, somente a partir da colonização que eu começo a formar o que hoje nós chamamos de Brasil em todos os aspectos. Tá, pessoal? Em todos os aspectos. É lógico que o território físico, ele já estava constituído. Nós apenas fomos modificando. Agora, gente, a formação da população começa a partir daquele momento. Professor, mas não já tinha os índios? Tudo bem, mas a gente está falando de população brasileira. Eles não eram população brasileira porque não se tinha nem a noção da demarcação de território, né, pessoal, e de nenhum outro tipo de mistura. Então o índio, ou autóctone, apenas vivia nesse território e do território ele tirava o seu sustento. Nós vamos falar de quê? Das relações que foram estabelecidas a partir daí, do espaço agrário, da indústria. Eu só entendo hoje se eu entendo lá. Tá, gente? Então, por isso que é extremamente importante. Olha, é impossível eu entender a agricultura no Brasil hoje se eu não entender a formação do território. Tá, pessoal? E aí já vou dar um exemplo para vocês, ó, e já vou fazer um teste também, ver quem é que está atualizado aí. Alguém sabe quem foi nomeado como ministro da Agricultura, pessoal? Pelo atual governo? Recente, esse que tomou posse agora, ó. Tá vendo? Aí algum já está pensando, desgraçado do professor, já começa a aula já querendo pegar a gente, né? Já apertando, e aí, pessoal? Uma mulher, uma senadora, né? Uma senadora da República, que já era senadora e foi reeleita como senadora, tá? Alguém sabe? Arrisca o nome? Quem falou que é uma mulher senadora? Ó, meu amigo, já ganhou um meio pontinho, né, pessoal? Se fosse ponto, nosso amigo, já foi para o caminho certo. Gente, senadora Cátia Abreu. Problema.
Não vamos falar de partido, não é questão política. Mas virou uma polêmica terrível o discurso de posse dela como ministra da Agricultura. E qual foi a grande polêmica por trás do discurso dela? Porque a senadora Cátia Abreu, no seu discurso de posse, ela fez um discurso forte, tá, pessoal? E um discurso que contraria boa parte das pessoas que têm noção de espaço agrário no Brasil, ao afirmar que no Brasil não existe latifúndio. Vou falar um negócio para vocês, gente, eu sou pacífico, viu? Eu sou uma pessoa super pacífica. Mas, gente, eu só não matei aquela mulher porque eu não estava lá por perto, porque Deus me livre, deu vontade de matar a senadora Cátia Abreu. Como não tem latifúndio no Brasil? Se a nossa história, pessoal, é da formação da grande propriedade agrícola. E o que é o latifúndio? A grande propriedade agrícola que muitas vezes não produz. Agora, como que eu vou entender se existe latifúndio ou não hoje, se eu não conheço o contexto histórico? Como é que eu vou entender? Teve gente que olhou para mim e perguntou, né? Mas, Rafael, mas por que polêmica? Ela só falou que não tem latifúndio no Brasil. Aí eu tive que ir lá explicar o que isso significava. Isso gerou, pessoal, um problema seríssimo. Olha como é que são as coisas. Uma fala. Né? E qual é o problema? Porque a mulher se tornou ministra da Agricultura, cara. Isso quer dizer o seguinte, será que ela vai fazer algum esforço para mudar alguma política agrícola no nosso país? Será que ela vai criar uma política para favorecer quem? O pequeno ou o grande produtor? E aí muitos olham para mim e pensam, professor, eu não estou nem aí, professor, não tenho nada a ver com isso. Gente, tem. Você é diretamente afetado por isso. Só vou dar um exemplo, tá? Quem produz alimento para você comer não é o grande, é o pequeno. O grande produz soja, você não come. O grande produz algodão, você não come. O grande produz trigo, você come, o derivado. Mas a produção dele é voltada para a exportação. Pô. Isso é um problema? É, parcialmente é. Porque se só o grande produzir, cadê o alimento? Mas tem uma vantagem também isso, a produção do grande produtor? Lógico, o país ganha com isso, o país exporta. Só que ele exporta o quê? Uma matéria que no mercado internacional é cara ou é barata? Barata. E nós compramos o quê? Tecnologia, que é cara. Isso gera o quê? Um déficit nas nossas contas. A gente ganha pouco vendendo e gasta muito comprando. Aí vem esse clima de crise que a gente está vivendo. Pessoal? Vocês ouviram aí falar dos índices de inflação? Ninguém sabe, talvez, alguns já sabem, me perdoem, mas a maioria de vocês não sabem o porquê que os pais de vocês, o porquê que os avós de vocês, o porquê que a sociedade, de uma forma geral, morre de medo dessa porcaria, dessa inflação. Porque vocês, jovens do jeito que são, nasceram numa época em que o país já vivia com inflação controlada. 5% é muito. Eu fui criança quando a inflação batia a casa de 1000% ao ano. Hoje, escândalo, medo, terror, as pessoas estão preocupadas. Por quê? Porque a inflação corrói o seu poder de compra. Agora imagina nessa época. Isso aqui na prática, sabe o que isso queria dizer? Que o seu tênis hoje de R$500, mês que vem ele estava 1.000. No outro mês, R$2.000. No outro, R$4.000. No outro, 8. E aí? Imagina o poder de compra das pessoas. Tu tinha o dinheiro para comprar? Corre e compra, porque se tu não comprar agora, tu tá lascado. Não compra nunca mais. Então tenta imaginar como era o nosso país. E quando foi isso, professor? Até a década de 80, vocês não eram nascidos. Agora imagine o temor hoje da população para voltar para isso aqui. Deus me livre. Pessoal? Por isso. E por que hoje a crise não está pior? O setor agrícola é o setor que mais vem segurando o crescimento do Brasil. Se não fosse o setor agrícola hoje, pessoal, o Brasil já estava perdido. Porque o setor industrial caiu, serviço, comércio, caiu, está todo mundo em queda. Só o setor agrícola cresceu. Quer dizer, esse papo de queda de PIB, de tudo isso aí, que a gente vai estudar ao longo do ano, não precisa você ficar desesperado, né? Falar, meu Deus do céu, que diabo dos infernos esse professor está falando, meu Deus, né? Calma, que a gente vai falar tudo isso. Eu só estou te mostrando o seguinte,
por que eu tenho que voltar lá na história? Por que eu tenho que entender o espaço agrário brasileiro? Tranquilo, meninos? Então, ó, devagarinho, a gente vai entendendo todas essas coisas. O que eu peço muito para vocês? Cara, pergunte. Falei alguma coisa que não entendeu, se tu ficar aí com esse, né, vergonha, não vou perguntar, igual a gente faz no ensino médio, gente, aí é andar para trás. Cara, falei alguma coisa, não entendeu? Pergunte. Você está aqui, agora você já sabe muito mais, né, do que quando você estava lá, às vezes, no ensino médio. Se bem que alguns aqui ainda estão, né, pessoal? Né? Não tem alguns de vocês aí estão fazendo terceiro ano, pessoal? Né? Tem alguém aí de uma série segundo ano? Alguma coisa? Tem? Você está em que série, meu irmão? Segundo ano, né? Show de bola. É massa você, no segundo ano, já fazer um cursinho para você ver como é que é a dinâmica da coisa. Né? Porque daí fica lá o professor, coitado, fazendo um esforço descomunal para te fazer entender uma coisa que quem tem que entender é você. Ela é importante para você. Aqui facilita. Então, gente, ó, história do Brasil. Tem que ter uma noção muito bacana. Tá? Aí eu já começo assim, ó. Território brasileiro. Alguém poderia me falar alguma coisa sobre o nosso território? Dimensão? Sem ser características físicas? Nós vivemos num país que territorialmente é o quê, pessoal? Hã? Um país muito grande, né? Um país chamado um dos chamados países continentais. Tá, pessoal? Por quê? O tamanho do nosso território. Agora, como que nós chegamos nesse território? Tá, pessoal? Qual foi o processo histórico? Quais foram as marcas deixadas? É isso que a gente tem que saber. E aí, a gente não vai falar só do território, pessoal, continental. A gente tem que lembrar que a gente tem território sem ser no continente também. Que pouquíssimas pessoas sabem ou fazem referência a isso. Nós temos territórios marítimos também, pô. Então a gente tem que, né, esclarecer tudo isso, entender tudo isso, até mesmo dentro do campo do direito, tá, pessoal, internacional. Saber que nós temos águas territoriais. Então nós vamos entender esses conceitos primeiramente, e aí a gente parte para a questão da formação desse território. Beleza, meninos? Então a primeira coisa, olha só, deixa eu colocar aqui, esse pincel está fraco. Esse também está fraco. Maravilha. Esse está melhor. Pessoal, vou colocar aqui, ó, professor Rafael. Vocês têm outro professor Rafael, né, pessoal? O Rafa Maranhão, que é o professor de História, já veio aí também, não, né? Tá, mas por favor, não confundam, tá? Eu vou trabalhar com vocês Geografia do Brasil. Meninos, vocês estão muito sérios. O que foi? Vocês estão assim, tudo com a cara séria, demais, uma coisa, só o povo que já me conhece, que deve estar pensando assim, não, né? Está mais descontraído porque já conhece. Os outros estão tudo assim, com essa cara muito séria. O negócio não dá certo não, hein? Deus me livre, gente. É Deus que me livre o negócio dele. Dá um sorriso, um negócio, mostrar os dentes aí, fica todo mundo carrancudo, credo. Morreu ninguém não, diabo. Geografia do Brasil, o nosso primeiro assunto, ó, pessoal, a formação territorial. E aí, a partir da formação territorial, a gente vai para um bando de assunto aí. Vamos que vamos. Meninos, Brasil. Não é bala, não. Você não trouxe nenhuma para mim, Simone? Negativo. Rapaz, você tá numa ruindade Professor e homem, terrível. assim, desse jeitinho, né? Olha. Sou casada, tá? Só porque eu falei que homem não conversa, só as meninas que conversam muito. Meu Deus do céu. Ah, olha aí, ela veio me salvar, rapaz. Não, fala sério, cara. Eu sou muito prestativa, admite. Só um pouquinho, pô. Eles estão muito sérios ainda, Calma, estão muito. calma. Galera séria, parece que tá tenso, parece até que faleceu alguém, credo. É aqui. Você vai. Comigo é Mas, assim, rapaz, eu achei que você ia carregar o... nada. Você acha que isso aqui é celular, meu filho? Não, mas tem a carguinha. Pronto. Tem um negócio para negociar aí dentro, para ficar negociado. Nada. Tem, rapaz. É papumba. Comigo é assim. Ó, vocês estão vendo, né, pessoal, o que é eficiência, né? Eu aqui falando, sabe o que ela veio? Porque eu falei que o pincel estava fraco, né? Aí ela pensou, maldito, tu me paga, né? Aí já veio com a carga novinha, ó.
Vamos ver, demora um pouco para fazer efeito, deixa eu descer. Meninos, ó, a formação territorial do Brasil. Nós estamos falando do 5º maior país em extensão no mundo. Aí, você tem que parar e pensar o seguinte, você tem que se preocupar com o número? Não, você não tem que se preocupar com o número, quantos quilômetros quadrados o Brasil tem. Esquece isso. Cara, esquece isso. É informação desnecessária no seu HD. Você tem que pensar o seguinte, o que isso reflete na nossa vida? Nós sermos o 5º maior país em extensão territorial do planeta. Tem alguma vantagem? Alguma vantagem, pessoal? Sim. Qual a vantagem de sermos o 5º maior país em extensão territorial? Maiores possibilidades de exploração desse território e de produzir mais. É a grande vantagem. Bicho, a possibilidade da gente ter mais minério do que o Japão é imensa, pô. O Japão é do tamanho do estado de São Paulo. Olha só que coisa, o Japão é do tamanho, um pouquinho maior, na verdade, do que o estado de São Paulo. Então a vantagem, a grande vantagem, são as nossas possibilidades de exploração desse território. Mas olha que coisa, isso não nos garante uma posição bacana, não. Porque a gente pode ter muito mais minério do que o Japão. Só que quem faz as melhores ligas são os japoneses, os alemães e os americanos. Isso quer dizer que a gente vende o minério para os caras vão lá, fazem umas ligas fantásticas, aí a gente vai lá comprar. Olha que merda. Né, pessoal? A gente exporta o minério de ferro. O japonês pega esse minério de ferro, faz um bando de mistura lá na indústria siderúrgica deles, que os caras são top, aí a gente vai e compra a liga. As ligas mais desenvolvidas para a construção de aeronaves, de satélites, de materiais especiais. Olha que loucura isso. Você está entendendo, meu amigo? Eu tenho uma vantagem, mas essa vantagem não quer dizer que eu esteja completamente numa posição de destaque. Vai depender do como eu administro esse território. É isso que vocês têm que estar antenados. Agora, tem alguma desvantagem em ter um território tão grande? Tem, pessoal? Tem. Primeira, imagina você vigiar esse território. As fronteiras. A nossa faixa de fronteira. Pessoal, a gente faz fronteiras com 10 países diferentes, cara. 10 países diferentes. Toda a América do Sul são 13. Não conta a gente, são 12. Apenas 2 países não têm fronteira com o Brasil. Todos os outros têm. E aí, como é que eu faço agora para vigiar essa fronteira? Imagina, países desse tamanhozinho. Pô, para vigiar a fronteira, massa. 30 homens, tá sobrando. Brasil, 400 mil homens, as Forças Armadas. Não dá para nada. Dá para nada. Pela fronteira entra combustível adulterado, rola solta a biopirataria, tráfico de armas, tráfico de drogas. Gente, produtos falsificados, cigarro, tudo. Paraguai é um problemaço a nossa fronteira. Nós temos problema praticamente em todas as fronteiras. Problema de migração com as Guianas, né? Os garimpeiros que saem do Brasil e que vão para as Guianas, porque lá paga em euro, né, pessoal? Por causa da Guiana Francesa, que circula o euro. Olha só que loucura isso, pessoal. Então, olha a desvantagem. É isso que nós temos que pensar sobre o território brasileiro. Não é quantos milhões de quilômetros quadrados ele tem. Eu tenho que pensar no que isso traz. Agora, baseado na minha pergunta, você acha que a sua vida é afetada por isso, pessoal, pelo tamanho do território brasileiro? Pô, olha o momento que o país está vivendo. Uma das grandes questões hoje da sociedade brasileira, o aumento da violência, dos índices de criminalidade. Isso pode nos afetar, gente, infelizmente. Nos afeta. Cada dia mais, nós vivemos um clima de insegurança. Por isso que tua mãe é neurótica. Não deixa tu sair sozinho, não deixa tu passar de tal hora, não deixa tu fazer isso, não quer saber com quem tu vai, para onde tu vai, aquela coisa toda. Eu, quando era moleque, eu ia para a rua, voltava só de noite. E minha mãe estava lá tranquila. A possibilidade de acontecer alguma coisa comigo era mínima. De acontecer com você é muito maior. Né? E você fica puto da vida, né? Que sua mãe pegando para que você quer ser adulto já, quer ir para a balada, aquela coisa toda. Se dá bem quem tem uma mãe que preocupa. Quem não tem, não é vantagem não. Né? Olha só, eu não penso nisso, mas isso está diretamente relacionado ao território brasileiro. Percebendo, galera? Não se decora, se entende as questões. Relaciona-se as questões. Quem quer o UNB? Levanta a mão aí, só para eu sinalizar quem quer o UNB. Galera que quer o UNB, mais do que qualquer outro,
Tem que entender essas questões. Porque a prova da UNB te cobra isso. Jamais a UNB vai te pedir para você responder lá quantos milhões de quilômetros quadrados tem o território brasileiro. Mas ela pode botar uma questão para você julgar. Se existe alguma relação do aumento do índice de criminalidade com alguma atividade fronteiriça. Aí você tem que entender. Percebe que não dá para decorar? Tranquilo, pessoal? São essas questões. Então, ó, formação do território. Vamos começar pelo território propriamente dito. Só vou colocar um exemplo, tá, pessoal? Só para a gente relembrar. Pessoal, eu coloquei uma questão aqui, ó, diversidade cultural, tá? Diversidade cultural. É uma grande vantagem da gente ter um território tão extenso. Nós temos de tudo dentro do nosso país. Só que, olha só, pela minha ótica, é uma grande vantagem. Pela ótica de alguns grupos, isso não é uma vantagem, pessoal, isso é uma desvantagem. Por exemplo, todos aqueles grupos que defendem as ideias, né, pessoal, de padronização de um povo. Por exemplo, um movimento fortíssimo que vem ocorrendo principalmente em qual continente, pessoal, no mundo? Quem? Qual? Qual continente que mais temos problemas com essa questão da padronização, pessoal, né, de uma população? Europa, né, meninos? Europa, né? A Europa é um problema seríssimo. A questão da xenofobia, né? A aversão a outros povos, a não aceitação da entrada de outros povos. O que a gente vê, a gente, entendam, né, agora o que eu estou falando, um ou outro, o que a gente vê como uma vantagem, o outro vê como uma desvantagem, pessoal. Nós temos alguns radicais na Europa que, inclusive, citam o Brasil como exemplo do que não se deve fazer como população. Brasil e Estados Unidos. Que é o quê? Uma intensa mistura e a formação de uma população que não tem uma cara. Qual é a cara do brasileiro? É branco ou é preto? Hoje, gente, fala que é preto, gente, para minha alegria, assim, para eu ficar aqui assim mais confortável. Gente, ó, tudo que for para defender preto, vocês defendem, hein, gente? Pelo amor de Deus, o professor Rafael aqui, hein? Ora essa. Gente, é baixo, é alto, é magro, como é que é? Não, a diversidade. O brasileiro não tem uma cara. Como tem o dinamarquês, como tem o alemão, como tem o japonês, que daí já estou saindo da Europa, né, pessoal? Quer dizer, eles têm algum aspecto que é muito marcante na sua população, na nossa não. É lógico, isso também está associado ao quê? À política adotada no nosso país, que foi uma política de aceitação do outro, a aceitação do que vem de fora. Nós não somos formados apenas por índios, brancos e negros. Branco europeu, né?
Nós tivemos ao longo dos séculos uma política de aceitação do outro muito grande, por vários objetivos que a gente vai estudar, tá, pessoal? Por interesse nosso, principalmente. Era nosso interesse naquele momento aceitar os japoneses, que vieram em grande número, os italianos, os espanhóis, né? Os ucranianos, os poloneses, os sírios, os libaneses. Era interesse do Brasil. Mas qual foi o resultado disso? Essa população aqui, ó, que eu olho e não tem uma cara. Então essa diversidade também, ela é favorecida pelo tamanho do nosso território. Você consegue perceber alguma diferença da população sulista para a população nordestina? Gritante, né? Parece que você está até em outro continente, não em outro país. Pessoal? Olha a população do norte do Brasil para a população do sudeste do Brasil. Olha as diferenças em todos os aspectos. Aí vem uma grande questão de uma desvantagem do nosso território imenso. A administração desse território. Olha o que é que nós temos de estrutura econômica no sudeste do Brasil. Tudo. Transportes, energia, indústria, tudo. E olha o que é que nós temos no norte do Brasil. Percebendo, pessoal? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eleições agora, final do ano passado. Alguém viu alguma coisa muito ruim que não agradou ao término das eleições, do processo eleitoral brasileiro? Alguém viu? Sem ser a vitória de A ou de B, né? Porque se tu é de B, tu não gostou da vitória de A e assim vai. Mas alguém viu, em termos de diversidade populacional, alguma coisa muito ruim, pessoal? Percebeu? Oi? Gente, isso dá uma alegria que chega a dar um afago no coração assim do professor, né? O professor vai embora até feliz da vida. Como é seu nome, minha linda? Como? Elisa. Gente, a questão com o Nordeste. Vários aqui devem ter recebido em algum grupo de WhatsApp, ao término do resultado do processo eleitoral, alguém responsabilizando o Nordeste por isso. Sugerindo, inclusive, a divisão do país. Alguém recebeu isso, pessoal? Eu recebi. Só que quem me mandou nunca mais manda nada no WhatsApp, porque a resposta foi desse tamanho e foi um pouco desaforada. Logo para mim, pô, vai mandar uma asneira dessa? As pessoas sugerindo a divisão do Nordeste. E aí, é o cara que pega, bicho, e que vai falar mal de um nazista. Ah, não, mas calma aí. Eu sou democrático enquanto a democracia me favorece. Aí o dia que ela não me favorece, aí eu não gosto da democracia. Que porra de democracia é essa? Pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, terrível aquilo. Um exemplo rudimentar do que não deve se fazer. Não é o brasileiro que enche a boca para falar da diversidade? Ah, mas quando o desgraçado está lá no Nordeste, com a bunda na cadeira da praia, pegando o sol, aquela paisagem maravilhosa, aí ele ama o Nordeste. Aí quando ele perde alguma coisa que é contra a vontade dele, aí ele quer separar do Nordeste? Do Norte? Gente, bizarro. Ó, um exemplo bizarro disso que a gente está falando. Ou nós somos um país, ou nós somos quantos países aqui dentro? Agora, toda essa dificuldade está relacionada a um pouco disso aqui, ó. Pouca questão do nosso território. O Nordeste é diferente. Os fatores são diferentes, a estrutura é diferente, o ambiente é diferente, as pessoas têm uma formação diferente, a cultura é diferente. Por que eu quero que um nordestino pense exatamente como eu penso? Quer dizer, eu não consigo viver, então, num país desse? Pessoal? Olha só que questões interessantes para a gente pensar. Tranquilo, meninos? Então, ao longo, lógico, de todas as nossas aulas, aí o ano inteiro, eu vou estar sempre dando uma cutucada em vocês com essas questões, para a gente pensar um pouquinho. Pensar que país é esse, a gente entender melhor o nosso país, é o meu grande objetivo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, ó. Vamos só citar algumas desvantagens, então. É porque o clima ele vai favorecer essa diversidade biológica aqui, ó. É lógico que com um território maior, a possibilidade de eu ter uma diversidade climática é muito maior. Né? Mas aquilo que eu falei, eu estou citando alguns fatores. Mas o clima vai influenciar diretamente nisso aqui, né? A grande biodiversidade que nós temos. Tranquilo? E biodiversidade que é importante para a gente, tá, pessoal? Beleza? Cada condição climática, a formação vegetacional diferente, recursos naturais diferentes, né?
Né? É igual nesse e-mail, lá não falava só do Nordeste não, citava o Norte também. Aí o cara que cita o Norte é o hipócrita que depois está tomando um açaí. Pô, mas açaí é uma planta nativa do Norte do Brasil, pô. Aí o cara tá lá no açaí com a moçada, ele tá lá de boa. Aí ele perde alguma coisa, ele vai, pô, falar mal do Norte. Pô, como é que é isso? Calma aí, eu sou Brasil ou não sou, né? Tranquilo? Beleza? Então vamos nessa. E aqui eu estou só citando alguns, que se a gente for por todas, a gente não passa disso aqui. Inclusive meus amigos ali, cadê minha amiga? Saiu para beber água. Meu amigo ali também, ó. Eles têm uma experiência. Viveram lá no Acre. Lá naquele estado, que o povo até duvida que existe, né? Não tem uma brincadeirinha aí? O Acre existe? Existe, meu amigo? Eu tenho testemunha ocular lá. Vocês ficaram quantos anos no Acre? 5? Aí, ó, viveu 5 anos no Acre. Existe ou não existe o Acre? Ó, acha que sim. O cara viveu lá 5 anos e está na dúvida. O pessoal do Acre aí, se tiver alguém, pelo amor de Deus, a piada não é minha não, é do infeliz ali, ó. Tá? Não vem falar que eu sou Rafael não, hein? Pelo amor de Deus. Desvantagens. Pessoal. Pô, aqui não dá para ver mais não, né? Vamos passar para cá. Pessoal, se tem infraestrutura, tá? Só para a gente lembrar aí uma dessas dificuldades. A questão de dotar esse país com toda a infraestrutura necessária. E aí, ao longo do ano, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas já vou dar um exemplo, só para vocês já irem memorizando. Alguém aqui poderia me falar qual é o principal meio de transporte utilizado no Brasil, pessoal? São as rodovias, né? O transporte rodoviário. Pessoal, o Brasil tem uma das maiores malhas rodoviárias do planeta. Gente, o Brasil tem um monstro chamado malha rodoviária, que a gente vai falar sobre ela, que é um problemaço. E ó por que não é pior? Por conta disso aqui, ó. Eu tenho o Brasil, isso é o Brasil, hein? Isso aqui é o Brasil, presta atenção, hein? Olha, eu vou fazer ele melhor. Tá muito feio. Pronto. Igualzinho. E olha que a nossa malha rodoviária, ela está concentrada aqui, ó. E já é uma das maiores do planeta. Vantagem. Isso aqui é muito bem dotado de malha rodoviária. Desvantagem. Aqui, meu amigo, tem umas 2 pichinhas que cruzam esse negócio aqui só e pronto. Ano passado, problemaço. Chuva além do normal. Muitos estados, inclusive o Acre, ficou isolado. Por quê? Porque as únicas rodovias que davam acesso ficaram abaixo de 1 metro de água. A galera tinha que esperar a balsa para pôr o caminhão em cima da balsa para remédio poder chegar na cidade. Aí quando a gente for trabalhar o transporte, nós vamos falar sobre a política rodoviarista. Mas olha aqui, pessoal, dentro do território a dificuldade. Tenta imaginar o que é dotar essas regiões com a mesma infraestrutura de transporte que tem aqui. O custo de tudo isso e a manutenção de tudo isso. Por isso que muitas vezes... Vocês são chiques, né, gente? Gente, tem coisa boa na vida que vocês não fazem mais. Viajar de carro. Gente, viajar de carro é muito legal, cara. Ainda mais quando é farofada. Tem primo junto. A tia fofoqueira. Bicho, é um espetáculo, galera, aquele negócio. Na minha época... Gente, olha, os conceitos mudam, né, cara? Minha época o conceito de segurança não existia. O que valia para um carro era tamanho, meu irmão. Quanto mais menino cabia dentro do carro, mais bacana era o carro. Meu pai tinha uma Caravan 82, meu amigo, cabia uns 8 meninos lá dentro daquele negócio, bicho. Deitava o banco de trás, meu irmão, aquilo virava um playground. A gente rodava o Brasil dentro daquele negócio. Hoje em dia todo mundo viaja de avião, bicho, coisa sem graça. Tu bota a bunda lá naquele troço, meia hora já tá descendo. Tu não vê nada, não fura pneu. E outra coisa, se der problema, tu tá lascado mesmo, né? Então, no carro não, no carro a gente ainda tinha alguma chance. Bicho, galera, é um negócio bacana. Quando se viajava de carro, gente, é show demais, bicho. Você vai viajar, tem viagem que é tranquila, né? Aquela coisa gostosa. Agora tem viagem, bicho, que é menino vomitando em cima de menino, bicho. Uma desgraceira dentro do carro. Não, é sério, pessoal.
Todo mundo, imagina, 8 meninos dentro de uma caravana, gente, 82. Bicho, um passava mal, vomitava, era vômito para tudo quanto é lado, em todo mundo. Aí tinha que parar, aí descia, lavar, limpava, né? Aquela desgraceira toda. Gente, isso era vida, gente. Era massa demais. Qual era o motivo? As estradas esburacadas. Agora, olha só, brincadeira de lado. Por que nós temos tantas estradas ruins no nosso país? Como é que tu dá manutenção desse troço? País tão grande. Aí, olha como isso te afeta. Você não, porque por enquanto é teu pai que paga tudo, infeliz. Daqui a um tempo, você me aguarda, você vai ver, você vai começar a pagar suas contas, você vai lembrar disso. Como que isso te afeta além da estrada esburacada? E a roda que amassa, o pneu que estoura, a suspensão que quebra. O que o governo faz? Ele não dá conta de dar manutenção tudo. O que ele faz? Privatiza. E ao privatizar, a empresa que ganha, ela passa a te cobrar o quê? O pedágio. Mas calma aí, por que tu vai pagar pedágio para andar de carro? Porque o trecho daquela estrada agora é privado, tem alguém explorando aquele negócio. E vocês já viram que as privatizações estão chegando aqui ao DF, pessoal? As saídas de Brasília, alguém já está reparando isso aí? Tudo em obra? Sabe por que essas obras aí? São empresas privadas, consertando, vão deixar o brinco para você. Mas toda vez que tu passar lá, vem cá, meu filho, joga aqui um dinheirinho aqui para mim, aqui, ó, no bolso. Agora, calma aí. Você não já pagou IPVA? Vocês não pagam por enquanto, papai que paga. Mas quando você ganhar seu carro, tá? Você tá doido para pagar um carro, tá? Os meninos, principalmente para fazer besteira. Não, porque o homem acredita que de posse de um carro ele pega todas, né? Eu não sei que diabo é isso, né? Faz sentido isso, meninos? Os caras... Meninas, que é isso? Como é que vocês deixam um negócio desse acontecer? Não vai ter uma guerra de sexo aqui nesse negócio, não, gente? Pelo amor de Deus. Estão chamando vocês de Maria Gasolina, rapaz. Não deixa um negócio desse, não. Gente, todo mundo que tem carro para circular tem que pagar o quê? Imposto sobre a propriedade do veículo automotor. Você paga. Você paga, porque senão tu não recebe o licenciamento, você não recebe o documento que o seu guardinha pede quando ele te para. Brincadeira, não chama um PM de seu guardinha não, que ele te bate. Eles morrem de ódio, bicho. Não chama um PM de seu guardinha. Eu falei aqui, foi uma brincadeira. Não façam isso, pelo amor de Deus. Se ele te parar e você falar, ô seu guardinha, bicho, gente, não faça isso não, é brincadeira. Eles ficam putos da vida. Eu faço porque eu sou doido. Tá? Todo PM que me para, vai, sim, seu guardinha. Né? Só que eu tenho que estar sozinho, porque se eu tiver com alguém eu vou rir. Aí se eu chamar o cara de seu guardinha e ainda rir, né? Aí é falta de respeito, né, pessoal? Aí não pode, né? Mas eu chamo, quando eu estou sozinho, eu chamei. Sim, seu guardinha. Gente, eles ficam vermelhos. Mas eu só faço isso também quando o carro está tudo beleza, né? Se eu estiver devendo alguma coisa, não faço isso não, né? Eu falo, ô autoridade, bom dia, tudo bem? Né? Deus. Aí faz um elogio, daí você já dá uma amansada no cabo e fica mais fácil. Mas, gente, quando te pedir o documento do carro, bicho, se tu não pagou IPVA, tu não recebe, aí tu é multado. Brincadeira à parte, o que eu estou te mostrando? A força do Estado. Tua mãe não te obriga, teu pai não te obriga, professor não te obriga, ninguém te obriga a fazer nada. O Estado te obriga. E não faça não para tu ver. Tu perde seus documentos, você deixa de ser, inclusive, cidadão, cara. O Estado te obriga. E nem adianta você dar um de rebelde para o Estado. Ele pode até cercear a tua liberdade, o seu direito de ir e vir. E olha um exemplo. A gente não consegue dar manutenção, o Estado privatiza, você tem que pagar pedágio. É opção sua pagar ou não pagar? Não, e o pior, quando eu faço isso, eu criei um problema chamado dupla tributação. Eu estou te cobrando 2 vezes pela mesma coisa. Você não já pagou IPVA? O IPVA é para você poder circular com o seu carro. Mas aí, calma aí. Você vai passar pelaquela via bacana, como deveriam ser todas, aí você tem que pagar de novo. Você está pagando 2 vezes. Dupla tributação. Uma das dificuldades disso, o nosso território é muito grande. É, pessoal? E o nosso governo é cara de pau. As duas coisas. O território é grande e o governo é muito cara de pau. Porque, calma aí, se a gente raciocinar, não deveria. A cada quilômetro privatizado, não deveria se reduzir do IPVA? Já que ele está privatizando, ele não está cuidando mais. Se ele não está cuidando mais, por que tu continua pagando? Viu lá, galera? E viu como não adianta bancar o rebelde? O Estado é poderoso? O Estado tem força? Diga lá, meu irmão. Sim. Aí, ó, show de bola.
Excelente, excelente. Daqui para Goiânia, né, pessoal? 0,60, pedágio, 0,40, né? Saída do Valparaíso, pedágio. Para tudo quanto é lado que tu sair agora, tu vai ter que pagar pedágio. Imagina, dupla tributação. Isso é um problema do nosso país, tá, pessoal? Aí muitos fazem assim, né? Pô, professor, fui lá na Alemanha. Ó, bicho, não fala que foi para a Alemanha não, viu? Que eu morro de vontade de ir naquela porcaria e nunca fui. Tá? Então não vem com esse papo de que foi para a Alemanha não, que eu fico puto da vida. Não vem com esse papo não. Ó, você, meu irmão. Fica ligado aí, hein, bicho. Eu sou violento. Aí, o cara chega para mim, os meninos, né, gente? Que eu dava aula aqui no colégio aqui, que os meninos, todo mundo ia para a Europa. Eu falei, porra, bicho, que desgraça, né, velho? Os moleques vão para a Europa 2 vezes no ano. Eu estou aqui 3 anos tentando ir na Europa e não fui, né, bicho? A pobreza é uma desgraça, né, rapaz? Deus que me livre. Aí o menino chegava, professor, lá na Alemanha, professor, o senhor precisa ver as estradas. Tá, elas são fantásticas. As autobahns, né? São fantásticas, galera. São estradas excepcionais. Japão tem uma malha rodoviária, putz, excepcional. Só que olha o tamanho do país. Minas Gerais, você que citou Minas Gerais sozinha tem uma malha rodoviária maior do que a Alemanha e o Japão juntos. Só Minas Gerais. Você imagina o Brasil inteiro. Depois eu vou mostrar uns números com vocês quando a gente vai falando de transportes. Quer dizer, eu não estou falando que elas são boas só porque eles são pequenos. Mas vocês concordam comigo que a dimensão do território, nesse momento reduzida, ajuda? Quer dizer, você faz lá 200 quilômetros de uma rodovia, você atravessou o país inteiro. Aqui, você sai de Brasília e chega em Goiânia só. Ou seja, você está no interior, continua no interior. Né? Nem do interior do país você saiu com 200 quilômetros. Percebe? Então, gente, ó, a gente tem que ir ligando, né, essas ideias. Aí a gente passa a entender melhor o nosso país, tá? Então, ó, dificuldades em administrar. E talvez, eu vou citar mais um aqui, do que seja um dos maiores problemas. A vigilância, dificuldade, né? Deixa eu colocar aqui. Gente, dificuldade na vigilância das fronteiras. Problema gravíssimo, né? A nossa fronteira é um verdadeiro queijo suíço, né? Entra de tudo. Tá, pessoal? De tudo, gente. Loucura. Um dia eu vi uma reportagem, rapaz, que eu fiquei chocado. Não sei se alguém viu. No Acre. Se tiver algum amigo aí no Acre, vai ficar achando que eu estou de perseguição. Estou de perseguição, não. Não, os acreanos, show de bola. Eu só não conheço nenhum até hoje. Gente, eu sou doido para conhecer um acreano, cara. Alguém que fala assim, não, nasci no Acre, sou de Rio Branco, sou de alguma cidade. Eu não conheço nenhum acreano. Sério mesmo, gente. Um dia eu até olhei na lista, né, de contatos, assim, eu fui lá, né, no WhatsApp, fui dar uma olhada, eu falei, rapaz, pô, minha lista tá grande pra caceta, Facebook, né, fui lá, olhei tudo, eu falei, bicho, não tem ninguém aqui que eu conheço que seja do Acre, rapaz. Aí, às vezes, você fica naquela, né, da brincadeira do pessoal, né, esse negócio existe, não existe, não, mas é brincadeira, pelo amor de Deus. Vai ficar chateado pelo seu Rafael, não, hein. Gente, aí olha só a reportagem, tráfico de drogas no Acre. Eu fiquei imaginando, né, cara. Eu falei, porra, velho, como é que é esse negócio, né? Aí, isso é a chamada da reportagem, né? Eu fiquei pensando, eu falei, caralho, deve ser um esquema muito cabuloso, né? Nego pela floresta, bicho, o cara embrenha naquela floresta ali, como é que tu pega o cara? Como é que tu pega um cara, bicho, uma floresta daquele tamanho, velho? Como é que tu acha alguém ali dentro? Me fala. Só se o cara tiver chipado, né? Só que o cara tiver um chip, filho, um detector. E mesmo assim tu vai saber que ele está lá. Mas para tu chegar lá e achar o cara, bicho, é praticamente impossível. Aí chegou a reportagem para saciar a minha curiosidade, né? Como é que o cara atravessava? O cara pegava o pacote, que não podia nem chamar aqui de papelote, que era um pacotão, filho, era 1 quilo. Galera lá de quilo, né? O cara pegava uma barrona, bicho, maior que um tijolo. Aí o infeliz amarrava na garupa da bicicleta e atravessava pedalando. Com a bicicleta lá, né? O cara pedalando, bicho, de uma cidade para outra. E detalhe, no meio do caminho, ele atravessava por um posto da Polícia Federal. Só que detalhe, só tinha um cara lá dentro. E o cara lá dentro ficava fazendo o quê? Bicho,
Sei lá, velho. Mexendo no WhatsApp, dormindo, coçando, né? Fazendo alguma coisa, menos olhando aquela porcaria. O cara pegava, né? Eu esperava uma mega operação, né? Nego na selva, aquela coisa. Não. O cara bota na garupa da bicicleta, amarra, pedala e vai. Aí você para, brincadeira à parte, você para e fica pensando, bicho, se é desse jeito, imagine o resto, velho. E essa fronteira inteira, com 10 países. Olha o problemaço que a gente tem. Imagina o tráfico de armas. Aí o cara está aqui, na região do entorno do DF, que para quem não sabe já é uma das regiões mais violentas do nosso país, tá, pessoal? Está atrás aí de algumas cidades, né? Maceió, Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente acha que são as mais violentas, não são não, tá, pessoal? É Maceió e Recife, são as 2 cidades mais violentas do Brasil. Tá? Fortaleza também está na lista. O problema é que quando a gente vai para lá, a gente fica na parte boa, né? É do hotel para a praia, do hotel para a praia. A gente nunca vai para aquelas ruas lá de trás, né? Porque lá o bicho pega. Aí a questão econômica também, a gente vai discutir isso. Aí você imagina o seguinte, cara. Esse aumento da criminalidade. Aquela visão que a gente tinha só do Rio de Janeiro, porque a mídia explora muito a violência no Rio de Janeiro. Galera, nós vivemos uma situação igual ou até pior aqui no entorno do DF. Aí tu vê lá a reportagem, o menino com 16 anos com um fuzil nas costas, cara. Da onde que diabo que veio aquele fuzil, cara? Aquilo é de uso exclusivo das Forças Armadas. E nem das Forças Armadas brasileiras, né? Porque é mais moderno do que o que a nossa Força Armada usa. Né? Aí tu fica pensando, de onde que vem aquilo, cara? O bandido derruba um helicóptero com uma .50. .50, gente, lógico, para a maioria de vocês, é uma arma pesadíssima, de grosso calibre. Isso, ela derruba helicóptero, aquele troço, derruba avião. Aí o cara lá, o crime organizado lá no Rio de Janeiro tem .50. Por onde é que entra esse negócio? Se não é fabricado aqui dentro. Aí vem, né? Fronteira com a Bolívia, tráfico de drogas com outra, entrada de drogas por outra, arma com outra. Gente, de tudo. Né? E aí eu fico aqui, na cúpula, numa redoma chamada Brasília, achando que nada me afeta. Está afetando cada dia. E eu sou a prova disso. Porque eu lembro da minha infância e lembro, né, e sei de como que as pessoas vivem hoje. O cidadão de bem trancado, né, cada dia mais trancado dentro de casa por causa da violência. Então, ó, essa dificuldade aqui, ó. Tá, gente? Biopirataria. Galera, ninguém hoje no Brasil tem números exatos do que acontece em termos de biopirataria no Brasil. Do que é retirado da nossa fauna e da nossa flora. Valores absurdos, coisas que vocês não imaginam. Gente, tem coisa que nem passa pela cabeça das pessoas. É o cara de terno e gravata que está dentro do aeroporto, bem vestido, mas que ali dentro ele está com um potinho cheio de aranhas. O cara está levando aranhas embora. Professor, mas que diabo infeliz que é com aranha? Não sei, porcaria. Não pergunta para mim, não. O homem está levando aranha, biopirataria. Brincadeira, lógico que eu sei, né? Pesquisas são feitas, substâncias são descobertas, desenvolvidas, aperfeiçoadas, e depois você tem que comprar. Né, pessoal? Aí depois nós pagamos. Pagamos como? Medicamentos, cosméticos, pagamos tudo de coisas que saíram de dentro do nosso território. E quem poderia ter descoberto e vender tudo isso? Nós. E agora nós estamos comprando biopirataria. Né? Quer dizer, não vamos ficar aqui falando desses problemas, porque senão a gente não avança, mas é coisa pra caramba. Então tudo isso, meninos, só pensando na questão da extensão territorial. Tranquilo? E aí, olha, quando a gente fala isso, me vem à cabeça, geralmente, esse território aqui, ó. O território continental. Né, pessoal? A coxinha de frango. Né? Para quem não sabe o que é a coxinha de frango, pronto, é o Brasil, né? Parece uma coxa de frango, o Brasil. A gente não pode pensar o território brasileiro só isso aqui. Eu tenho que pensar, pessoal, ó, só vou rabiscar aqui, não copie não, pelo amor de Deus. Até mesmo porque nem dá, né? Que não dá para entender. Ó, eu não posso pensar só no território continental. Quando eu pego aqui o Brasil, o litoral brasileiro, né, ó, que se estende do Amapá até o Rio Grande do Sul, pessoal, eu tenho que pensar que ainda temos de territórios 22 quilômetros mar adentro. 22 quilômetros. Tá, pessoal?
20 quilômetros, me perdoe, tá? 20 quilômetros de mar territorial. Beleza? Meninos, olha só, isso aqui é o chamado mar territorial. Isso é território do nosso país, é território brasileiro. Soberania nossa, autonomia nossa sobre essa parte do oceano. Tá, meninos? 20 quilômetros, 22 na verdade, exatamente 22, desculpa. Tá? Esses 22 quilômetros mar adentro, território brasileiro. O Brasil tem algum território fora desse? Tem. Ah, não. Temos mais aqui, ó. Temos o Atol das Rocas, temos a ilha de São Pedro e Martim Vaz, temos a famosa Fernando de Noronha, mas são ilhas que estão aqui, ó. São ilhas que estão próximas ao litoral, algumas mais distantes um pouquinho. E aí uma curiosidade, é território brasileiro e ao redor dessas ilhas, 22 quilômetros de mar territorial. A autonomia total nossa. Lá exercemos a nossa soberania. E o que é soberania, pessoal? A capacidade de autogestão que um povo tem sobre o seu território. A capacidade de decidir por si mesmo. Não precisamos de nenhum outro país para tomar as decisões aqui dentro. Ó. Aí é um país soberano. Nós somos um país soberano. Tá, pessoal? Agora, cuidado. Soberania não pode ser entendido como autonomia. Tá? Porque muitos, quando eu falo isso, alguns alunos acabam confundindo. Professor, mas nós não dependemos dos Estados Unidos? Dependemos dos Estados Unidos e uma pancada de gente, até da Argentina. Aí é dependência econômica, não é questão de soberania. Soberania é tomada de decisão. Por exemplo, o nosso processo eleitoral não teve nenhuma participação internacional. Coisa nossa. Tá, pessoal? Lei nossa, organização nossa, execução nossa, escolha nossa. Ninguém de fora interferiu nisso. Isso é soberania. Ou, muito bem lembrado, o cidadão que foi morto lá na Indonésia. O Brasil fez o pedido. E, aliás, vocês estão vendo rede social, porque eu tenho um cuidado imenso com rede social. Foi divulgado nas redes sociais que o governo brasileiro tinha solicitado perdão. Não. O governo brasileiro, galera, não pediu perdão para a execução do traficante, não. O que o governo brasileiro solicitou foi a mudança da pena de morte para perpétua. Foi isso que o governo brasileiro solicitou. E que o presidente da Indonésia não aceitou. A autonomia deles. Aí o Brasil errou. Aí na minha concepção, tá? Aí o Brasil errou ao chamar o embaixador da Indonésia. Porque quando tu chama o embaixador, a autoridade do Brasil chama o embaixador de um país, não é bom sinal, galera. É porque eu estou dando uma chamada no cara. Vem cá, meu irmão. Vem cá, vai me explicar que história é essa de ter matado um brasileiro. Aí o Brasil errou. Sabe por que eu acho que o Brasil errou? Porque aí é soberania da Indonésia, meu amigo. É lei lá do país. O que foi feito? O cara foi julgado, foi condenado, assumiu o erro dele, e cumpriu a pena no país. Autonomia, soberania da Indonésia. O Brasil não tinha que ter chamado embaixador. Mas o que o governo brasileiro fez foi uma tentativa. 2 presidentes, o ex-presidente Lula, a atual presidente Dilma Rousseff, eles solicitaram o quê? A inversão da pena, de morte para perpétua. E saíram difundindo nas redes sociais que o Brasil tinha pedido, né, o perdão para ele. Não pediu perdão, não. Tá, pessoal? Só pediu a inversão. E o governo da Indonésia, soberano, não aceitou e executou o brasileiro. E aí as piadinhas, né, na internet, né, pessoal? Circularam aí o Brasil inteiro aí com essas coisas desse evento. Que eu, particularmente, né, pesar total para a família, mas é a lei da Indonésia. Poucos se arriscam a traficar na Indonésia, muitos se arriscam a traficar no Brasil. Porque são conhecedores disso aqui. Não vão ser pegos. E se forem pegos, a pena vai ser boba. Então, para o criminoso vale a pena. Para a Indonésia, eu acho que o cara agora pensa 2 vezes. Não pensa não, meu irmão? Pensa 2 vezes. O cara não vai arriscar a tua, não. Tá? Então, isso é o conceito de soberania. Muito bem lembrado. Tranquilo? E tem outro lá já esperando também, né? Não é aquele não, tá, pessoal? O outro também, daqui uns dias a gente vai ter notícia que outro foi executado também. Tranquilo? Se eu for na Indonésia um dia, gente, pelo amor de Deus, nem açúcar eu não levo. Açúcar? Não levo nada. Vai que o cara para lá, vai, o que é isso aí? Eu vou açúcar. Até explicar que é açúcar, meu irmão. Imagina o medo, né? Já travou tudo, já o coração velho vai que dá um piripá que eu já morri, né? Então, voltando, meninos, ó.
Mar territorial. Então, ó, mar territorial, soberania, olha, mas o diabo do menino, né? Menino é bicho curioso. Oh, meu Deus do céu. Quem é? O Lucas? Ele é da onde? Lucas, meu filho, fala aí de onde você é. Surpresa, estou aqui agora. Eles me adoram, gente, o pessoal que fica filmando aqui. Porque eu não paro, né? Eu fico aqui. Né? A Simone tem vontade de me amarrar aqui para dar aula amarrada aqui parado, né? Porque eu sou, gente, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho tudo que é problema, que é laudo, que é de um trem, eu tenho tudo, tá? Eu tenho dificuldade de concentração, catarreira, tem tudo que de problema eu tenho. Eu sou, só não tem laudo na verdade, né? Eu não tinha laudo não, laudo na minha época era porrada. Diga, Luca, meu filho, fala. Hã? É do Rio de Janeiro? Lucas, vai pro inferno, diabo. Você vai me perguntar, menino, na primeira aula se eu sou a favor da pena de morte, um tema polêmico desse, eu vou falar nada, rapaz, você tá doido? O cara tá querendo me comprometer, o Lucas. Infeliz mesmo, viu? Lucas, meu filho, brincadeira. Eu sou extremamente contra a pena de morte. E aí, Lucas, para saciar sua curiosidade, deixa eu parar aqui. Deixa eu amarrar aqui a perna. Gente, eu jamais poderia ficar parado num canto para apresentar um negócio, né? Uma vez uns alunos meus ali no colégio, né? A galera fez um projeto lá, tinha que apresentar um jornal. E professor, ajuda a gente, professor. Eu falei, ajudo. O que é que eu tenho que fazer? Não, professor, o senhor tem que ficar parado como se fosse o âncora do jornal. Eu falei, impossível. Impossível. Como é que eu vou ficar parado? Não tem como. Vou ficar aqui, viu, Lucas? Vou fazer um esforço aqui descomunal, meu filho. Lucas, sou contra. Falando sério agora, sem brincadeira, eu sou contra de uma forma geral. Aí por questões diversas, não questão religiosa, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu não rezo mesmo não olha para mim com essa cara assim, de que eu sou de outro mundo, que eu sou ateu, que eu sou não sei o quê, não, é porque eu não consigo ficar quieto, como é que eu vou ficar rezando, ficar dentro de um negócio 1 hora quieto, rezando, é doido, eu vou atrapalhar todo mundo, vou começar a falar besteira, né? Aí, pronto, voltando, Lucas. Meu filho, eu sou contra, ainda mais no nosso país, Brasil, que só morreria negro e ladrão de galinha, que morreria nesse país. Um rico não seria morto pelos seus crimes. No nosso país, a justiça não é cega, pelo contrário, ela enxerga e enxerga muito bem. E a justiça, além de enxergar, ela é muito seletiva. Ela sabe quem ela pune, ela sabe quem ela passa a mão na cabeça. Se você hoje for na população carcerária brasileira, a população carcerária do Brasil ela tem uma característica muito marcante, tá, pessoal? A população carcerária, em quase 80% no Brasil, ela é negra. Mas por quê? Por que a população carcerária do Brasil é negra? Será que é porque o preto não presta mesmo, bicho? O bicho já nasce ruim, cara. Porque não pode? 80% da população brasileira é negra. Se você pegar os índices de morte de jovens pela polícia, porque a polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo, é a polícia brasileira. Esse jovem, primeiro, essa pessoa é jovem. Segundo, ela é negra. O nosso país está afundado, Lucas, num quadro de desigualdade social que a pena de morte, bicho, ela só viria para um lado, para quem é pobre. E quem é pobre, a gente sabe quem é pobre. Quem é que não tem oportunidade no nosso país. As oportunidades não são iguais. Então, jamais eu poderia ser a favor de pena de morte num país que a justiça não funciona. O dia que a justiça, Lucas, funcionar, aí eu discutiria o assunto. Eu abriria a possibilidade de mudar a minha ideia. E ainda alego mais aqui para vocês. A gente está vendo, nos últimos anos, uma sucessão de erros nos Estados Unidos. Vocês viram recentemente? Atenção para isso, hein? Vestibular aí, a moçada, hein? O UNB adora esse tipo de tema, hein? Vocês estão vendo a mobilização popular nos Estados Unidos por causa da morte do jovem negro pelo policial americano, pessoal? Vocês viram quantas cidades a quebradeira? Nos Estados Unidos, onde todo mundo cita como exemplo de justiça que funciona. Se lá os caras erram, se lá eles matam inocentes, quantos casos vocês nunca viram de juízes que na véspera da condenação do cara descobriu que ele não era o culpado? Achou algum erro no processo, mandou fazer uma perícia, aí descobriu. E sempre, 90% dos casos que descobre que não era culpado, qual era a cor do inocente dito como culpado que ia morrer? Qual era a cor dele?
Era negro, pô. O cara era negro. Hã? Gente, e essa moça bonita aqui, como é seu nome, minha linda? Kathleen, até o nome dela é chique, eu adoro gente chique, gente, pelo amor de Deus. Eu e a Kathleen, gente, numa loja, olha aqui pro professor Rafael, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, filma eu aqui, filma aqui. Não, já acabou? Ai, ai, ai. Gente, filma eu aqui, pelo amor de Deus, bonitão. Ó o estilo do andar. Eu e a Kathleen, dentro de uma loja, toca o alarme, alguém roubou alguma coisa. Meu irmão, tem ninguém, bicho. 10 seguranças, não tem ninguém. Eu e a Kathleen lá dentro. Não, galera, na boa, não vou ficar chateado com isso, não. Não vou ficar chateado, não, galera. Na manhã mesmo. Fala aí você. Não, mas fala mesmo de coração. Segurança vai olhar para quem? Para Kathleen? Ou para mim? E aí? Hein, galera? Gente, já está, né, absorvido pela sociedade. O negro sempre é o culpado. Né? Então esse papo dessa... Eu odeio esse papinho de igualdade. Eu não vou aprofundar em questões, né, sociológicas com vocês, mas quando a gente for estudar a população brasileira, eu vou falar da questão do negro e eu vou só fazer algumas perguntas para vocês. E eu não vou querer mudar a opinião de ninguém. Eu só vou fazer algumas perguntas para que você pense. Meninos, valeu. Próxima aula. Terça-feira. Terça-feira não tem aula não, né? Carnaval. Ó, cuidado com carnaval. Esse negócio de ir para carnaval não. Parece que o que tu não pode fazer de errado o ano inteiro, você deixa para fazer tudo dentro do carnaval, hein? Pelo amor de Deus. Tá liberado não, hein? Cuidado. Depois do carnaval, na outra terça-feira, a gente se encontra. Aí a gente vai falar da formação do território. Aliás, já vou passar a missão. Kathleen, você vai me lembrar. Professor, você parou em mar territorial, porque ainda tem outras coisas aqui depois, ó. Bem aqui para dentro do mar, tá bom? Beleza? Meninos, valeu demais, até a próxima terça, galera.